Olá, sejam bem-vindos ao podcast Respira Comigo. Hoje nós vamos falar sobre mais um tema super interessante. Eu sou a doutora Rayane, estou aqui com o meu host, Dr. Diderot, e a gente vai falar sobre hábitos que influenciam a nossa respiração. Eles existem? Quais são eles? Então, se você ficou interessado, fica com a gente e vamos pro episódio. Bom, e aí, Diderot? Vamos falar um pouco sobre esses hábitos que influenciam a nossa respiração. O que você tem para falar para a gente, assim, de experiência e o que é que a gente pode trazer para os nossos espectadores e para os nossos ouvintes sobre hábitos que influenciam pior para melhor? O que a gente pode conversar aqui hoje, trazer para o pessoal? Olá, tudo bem? Então, vamos começar esse episódio falando que o nosso mote é que respirar é basicamente tudo na vida. Você não consegue fazer nada se você não respirar bem, né? Uma das nossas chamadas antigas está justamente isso. Se você não consegue ficar 10 minutos sem respirar. E hoje eu estou aqui com essa camiseta para divulgar, né? Eu falei para o pessoal da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Eu dei uma aula em São Paulo semana passada e eles pediram para a gente, para os nós otorrinolaringologistas, divulgar uma campanha deles que fala justamente sobre campanha de respiração. Você respira pelo nariz ou pela boca? Cara, tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, Sim, né? Com certeza. E os nossos internautas já sabem, basicamente, qual é a respiração mais adequada. E então, a gente está dentro dos otorrinos do Brasil inteiro, nós estamos nessa campanha justamente para mostrar que respirar pelo nariz é importante. Quem nos segue, quem nos acompanha falando isso, sigam-nos no nosso Instagram, no YouTube, nas nossas redes sociais, sabe que realmente a respiração, ela começa bem se passa pelo nariz. Sim. Porque esse ar todo vai chegar bem tratado no pulmão, vai chegar aquecido, umidificado, vai chegar protegido para chegar no nosso pulmão e oxigenar o nosso corpo. Então, respirar é essencial. O que a gente vai falar hoje? Basicamente que respirar é uma qualidade que quem tem boa saúde vai ter. Entendeu? Então, tem tudo a ver com essa parte de hábitos também. Sim. Então, por exemplo, se você é tabagista, se a pessoa é tabagista ou tem um tabagista na família, esse cara ele vai ser uma fonte muito ruim de propagação de doenças respiratórias naquele nicho ali familiar, né? A gente já tinha falado no episódio anterior que, por mais que a pessoa fume, mas fume longe do local de casa, fume longe de uma criança, de uma pessoa que tem rinite, isso não importa. Isso vai ser um desencadeante para essas pessoas em volta do fumante ter crise de rinite alérgica. Sim. Né? E é isso. Basicamente, além do tabagismo, aliás, fumar não é bonito. Né? Isso já, entre aspas, já foi bonito no passado, já foi elegante. Já foi moda, né? Já foi moda, né? Sim. Mas hoje não é bonito. E a gente sabe os males que isso faz para a nossa respiração. É muito engraçado que tá voltando, né? Hoje a gente tem visto a população jovem, né, adquirindo novamente esse hábito. E aí entra não somente o cigarro branco, né? Entra também os cigarros eletrônicos e todas essas substâncias. Que aqui a gente está falando sobre a respiração, mas que vão gerar problemas pulmonares, vão gerar uma inflamação de todo o nosso trato respiratório, que vai ser uma coisa que vai ter consequências. E também na parte, né, da nossa parte da otorrino, a gente sabe que o tabagismo passivo, e aí falando dos nossos pacientinhos, gera fatores de risco para doenças otológicas, doenças otites de repetição. Então, assim, vale a pena conscientizar e usar essa nossa forma de comunicação também, de alertar as pessoas, né? Também que esse hábito gera riscos, não somente para a respiração, como também outras partes do nosso sistema dentro da otorrino e também dentro da medicina como um todo, né? E também tem a questão do álcool, né? O álcool também prejudica a nossa respiração. É muito engraçado que quando a gente bebe,
normalmente, já no momento que a gente vai ficando com a concentração um pouco mais elevada de álcool, já começa a dar uma certa obstrução nasal. Por que que é? Você consegue explicar para o pessoal? Então, na verdade, é porque o álcool, ele vai ter um efeito vasodilatador, né? Então, acontece que a pessoa que bebe vai ter essa consequência desse efeito vasodilatador, mas pior ainda, se a pessoa bebe e depois dorme, o que vai acontecer? Ela vai roncar. Vai roncar, com certeza. Vai roncar. Né? Mas por que depois que eu bebo, eu vou roncar? Porque, além desse efeito vasodilatador, que pode dificultar a respiração, existe um efeito de relaxamento muscular. A gente sabe que a língua ela é um mega do músculo dentro da nossa boca. E imagina que se a língua é relaxada enquanto a gente dorme, e normalmente acontece isso, né? Numa das fases do sono, que a gente tem que relaxamento, basicamente 3 músculos vão agir no nosso corpo, que é o do olho, que é o coração, que é o diafragma, que a gente vai ter um episódio específico para isso. Mas imagina que todos os outros músculos estão relaxados, e se você potencializa isso com álcool, cara, vai roncar. Vai roncar, vai incomodar a esposa. Esse paciente que não ronca, muito provavelmente que ele vai roncar, e o paciente que tem uma apneia do sono, muito provavelmente ele vai ter um prolongamento dessas apneias por causa desse relaxamento, né? Ou seja, a via aérea dele vai obstruir. E existe uma obstrução alta de via aérea, né? Sim, e que com certeza se junto a esse efeito vasodilatador ele tiver alguma predisposição, alguma alteração dentro do nariz, desvio de septo, ou até uma alteração da orofaringe com uma amígdala muito grande, aí a gente já fala do combo que vai ter realmente uma noite catastrófica, né? Vai sim. E o que acontece? Esse paciente com uma noite catastrófica, é o que a gente fala, né? Que é o nosso Walking Dead, é o paciente Walking Dead. Não dormiu direito, no dia seguinte está todo cansadão, não consegue concentrar, mal-humorado, e aí tenta tomar café para acordar. Sim. É isso. E assim, entrando em outro fator que pode piorar a nossa respiração, e aqui a gente vai entrar numa zona bem clichê dentro da otorrino, né? Porque ser otorrino é sinônimo de contraindicar e de odiar as gotas vasoconstritoras. Você concorda comigo, né? A gente tem bem a mesma linha. Mas por quê, né? E aqui a gente está falando de todas essas gotinhas que eu me surpreendi quando eu vim para cá, para Brasília, que é um comum hábito das pessoas. E eu acho que por conta, devido ao clima, né? Essa peculiaridade de um clima seco, de um clima frio, principalmente nessa época do ano, mas é muito comum as pessoas usarem essas gotas que são gotas vasoconstritoras. E isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla e no consultório é dia a dia, né? Sobre o uso dessas gotas. E eu acho que as pessoas não têm essa noção sobre o quão é grave, porque tudo isso está no meio de uma ansiedade, né? Todo mundo quer um tratamento mais rápido. Quer resolver a queixa, pronto e agora. E aí acabam recorrendo a uma medicação, né? Algo que é fácil acesso, é barato, tá na farmácia. E agora, nessa época do ano, quando a gente vai na farmácia, tá lá na primeira fileira, com aquele mote de desobstrução nasal, tem um narizinho na embalagem, e as pessoas vão e, na verdade, estão ali gerando um problema, né? Estão gerando uma doença, uma entidade, né, de uma doença mesmo, que é a rinite medicamentosa. E aí ele vai ter, com certeza, uma mudança de todo o ambiente do nariz, né? O que acontece é o seguinte, tem vários nomes, a gente não vai citar nenhum nome aqui comercial, né? Mas, comumente, eu falo para meus alunos que são as gotinhas do capeta. Por quê? Porque é o que a Rai falou. É uma falsa sensação que você está usando um hidratante nasal, né? Muitos pacientes falam, eu uso um sorinho no nariz. E a indústria usa disso, né? Dessa semelhança do nome, né? Num sorinho. Você tem que perguntar, sorinho mesmo? Soro fisiológico, você usa quanto? Não, eu uso algumas gotinhas. Falou que é gota, é a gota do capeta.
né? E, assim, isso tem até uma facilidade, inclusive, na rede pública, né? De Sim. distribuição. Sim. Mas, enfim, por que que ele é tão ruim? Se é tão ruim, por que que vende? Né? Sim. Muito paciente pergunta pra gente, mas se é tão ruim, por que que vende? Existe todo um arcabouço de motivos atrás disso. Mas, enfim, por que que ele é ruim? Porque, como sendo vasoconstritor, o próprio nome já diz, ele vai fazer com que o vaso feche, né? E aí o que que acontece? Por que que ele melhora a respiração? Porque a gente tem certas estruturas dentro do nariz, que a gente já falou. Se vocês não pegaram essa apresentação, vá no nosso canal e lá tem, que são os cornetos nasais. Sim. São as carnes esponjosas que o pessoal comumente fala. E esses cornetos nada mais são do que vasos sanguíneos proliferados nessa estrutura. E por que tem vaso sanguíneo nessa estrutura? Para justamente, ele é um dos motivos que faz aquecer o ar quando ele entra pelo nariz. O ar entra pelo nariz e vai aquecer nessas carninhas. Então, ele é formado por muitos vasos. Se você usa um vasoconstritor, vai fazer com que essa estrutura murche. E vai, consequentemente, aumentar o espaço para o ar passar. Sim. Cara, mas assim, se é vasoconstritor, mas ele fica só no nariz. Não, aí é que é o problema. Ele vai atingir todos os vasos do corpo. Sim. Vai atingir vasos no cérebro, vasos no coração. Por isso que ele pode ter, potencialmente, ser causador de arritmia, ou seja, a famosa batedeira. Pressão alta, aumentar a pressão do paciente. Pode fazer com que esse paciente fique mais irritado por causa desse aumento de pressão. Com certeza. Ansioso. Ansioso. E, assim, isso desencadeia N coisas num paciente que, eventualmente, ele tem uma hipertensão arterial, eventualmente, ele tem uma próstata grande. Então, tudo isso vai jogar contra o próprio paciente. Sim. Por isso que, geralmente, a grande maioria dos nossos colegas não colocam isso em receita. Sim. Né? Por quê? Porque não é nem a questão de não poder prescrever, mas é a questão que do outro lado está o paciente e às vezes ele acha que aquilo é inofensivo. Sim. Ele acha que pode utilizar daquilo a todo momento que ele tiver o nariz entupido. Isso. Ah, não, doutor, mas eu não uso o dia inteiro, eu uso só à noite. Mas só à noite? Toda noite eu uso. Gente, e lascou. Quando que a gente prescreve isso no dia a dia? Pode prescrever, né? Quase nunca. Quase nunca. Quase nunca, mas muito especificamente em alguns episódios. E o que você sugere para a gente prescrever isso? Em que situação você prescreveria isso para o paciente? Bom, na minha cabeça me vem agora duas, que seriam nos quadros de alguma rinocinusite aguda, né? No início do quadro, o paciente está muito sintomático, às vezes ali nos primeiros 3 dias, com o nariz muito obstruído, até orientaria. Mas é igual você falou, né? Você está deixando o livre-arbítrio e às vezes a gente não pode deixar o livre-arbítrio, porque a partir do momento que você prescreve, você está dando ali a escolha, está escrito na receita, porém é muito difícil. O segundo momento que eu também, às vezes, prescreveria não somente as gotas que são isoladas, né, com essa substância vasoconstrictora, que tem várias, oxametazolina, nafazolina, enfim, mas no pós-operatório. Em alguns casos, a gente prescreve para os pacientes que sentem muita obstrução, não de cara, mas, assim, pode ser prescrito, né? E, na verdade, não é nem prescrito, mas a gente usa no caso dos exames. Quando a gente vai fazer os exames no consultório, os exames endoscópicos, as soluções que a gente usa tem também os anestésicos e alguns, uma quantidade de vasoconstritor. Mas aí é importante, né, que a gente explique para as pessoas que o uso ali de até 5 dias seria o ideal. Por quê? Se a gente usa mais do que isso, e às vezes as pessoas não conseguem entender quando a gente fala que existe um vício, né, que pode ser gerado depois, igual você falou. É um tecido, que é um tecido erétil, né, igual você sempre explica para os seus alunos, para ser fácil entender e para as pessoas também entenderem. A partir do momento que você coloca aquela substância em contato com essa mucosa que é hipervascularizada e você causa essa vasoconstrição, toda essa vasoconstricção vai gerar uma lesão. Igual quando a gente fala, o que acontece no coração quando existe uma hipervasoconstrição?
A gente tem uma necrose, gera um infarto e aí a pessoa vai ter as consequências dessa doença. No nariz é da mesma forma. Se a gente está gerando uma vasoconstrição por um uso que está sendo excessivo, a gente vai gerar uma morte de algumas células. E quando a gente gera morte dessas células, a gente vai ter uma disfunção, né, de todo o aparato do nariz. Então, toda aquela capacidade de vasoconstrição, de produção de muco, de clearance daquele muco, né, de fazer aquela varredura do muco para a garganta para a gente engolir e respirar bem, ela vai estar afetada. E aí, quanto mais a gente usa, ela está gerando uma lesão. Essa lesão vai fazer com que não haja uma capacidade de murchar. Quando a gente tá com a incapacidade de murchar, o nariz fica o quê? Entupido. Aí a pessoa vai querer pingar mais gota. Quanto mais ela pinga gota, mais ela vai agredir. E quanto mais ela agride, mais ela não vai... mais ela vai gerar uma obstrução nasal. Isso vira um ciclo vicioso. Além da capacidade que a medicação tem de gerar um vínculo emocional, né? Às vezes a pessoa usa uma gota, quiçá, mas ela tem aquela coisa de toda noite usar ou toda vez que ela acorda. Então vira, assim, algo que é quase um vício mesmo emocional. E aí entra no momento, quando a gente vai tentar tratar, que a gente não está tratando só um problema, porque toda essa doença que gera no nariz é o que a gente chama de rinite medicamentosa, né? A pessoa que vai no otorrino e tem esse diagnóstico vai estar lá e vai estar... Não, escrito ali, você está com a rinite medicamentosa, vamos iniciar o seu tratamento. E, às vezes, não só o tratamento da doença do nariz, a gente tem que tratar a cabeça da pessoa. É um vício químico, né? Sim. É um vício químico. E, assim, as histórias são várias. Tem paciente que fala o seguinte, e eu conto isso porque já tenho uma experiência para saber as histórias. Sim. O paciente, ele deixa de dormir com a esposa, deixa de sair com a namorada, deixa de ir para o cinema, se ele não tiver a porcaria das gotinhas ali do lado. E ele vai para a farmácia, ele compra o quê? Não. 2, é fardo. Fardo. E aí tem um no carro, um no criado mudo, um na casa da amante, um na casa da namorada, enfim, tem em todo lugar. Mas se não tiver, ele entra em desespero, entra em parafuso. Então, esse vício químico que a gente também tem que tratar, né? Sim. E tem tratamento. Esse é um tipo de rinite que a gente tem, que a gente fala que a gente consegue curar. Sim. Mas isso depende muito mais da boa vontade do paciente e de ele seguir o que a gente faz, que a gente pede, do que qualquer outra coisa. Sim. E lembrando que, como é um vasoconstritor, ele deixa de chegar sangue nessas regiões do nariz. Isso pode ter várias complicações. Eu já vi paciente que tem perfuração de septo. Ah, mas o que é uma perfuração de septo? É uma perfuração de septo. Isso aqui é o septo nasal que divide as duas fossas nasais e essa cartilagem que fica aqui, por isso que ele é molinho aqui, morre porque não tem nutrição. Sim. E aí cria um buraco. Nesse buraco, mas então vai ser mais fácil de respirar porque eu tenho mais um buraco no nariz? Não, vai ser o contrário. Esse ar vai ficar todo doido ali dentro, vai turbilhonar diferentemente e vai ter uma obstrução nasal. Vai ter também sangramento nasal. Esse negócio pode dar sangramento nasal. Isso é causa de sangramento nasal. Imagina a gente que está aqui no Distrito Federal, Brasília, inverno brasileiro, seco, e o cara usando um vasoconstritor que resseca mais ainda o nariz. Vai pedir o quê? Para sangrar. Sim. Vai para emergência. Entendeu? Então, ou seja, isso são consequências Com certeza. do uso das gotinhas do capeta. É um medicamento? É um medicamento. Tem as suas restrições de tratamento? Tem. Então, a gente não pode deixar à vontade para o paciente. A gente tem que literalmente alertar. Cara, mais de 5 dias, você está lascado. Você está no sal. Você vai ficar viciado. E não adianta dizer, não, mas eu consigo. Todas essas pessoas que falam pra gente que vão usar só 5 dias, no final vai acabar tendo um quadro de rinite medicamentosa. É fato. Você sabe que o pior de tudo? Pior de tudo é que você vai ter o seu carimbo, o teu nome lá na porcaria da receita. E aí depois ele vai para um outro colega, vai pro plantão, tudo. Eles vão te criticar. Quem te prescreveu isso? Foi a doutora Rayane. Com certeza. Foi a doutora Rayane que prescreveu isso aqui. Aí você cai também na boca dos colegas, né? Dos haters. Mas enfim, é importante a gente falar sobre isso, deixar um pouquinho mais de tempo sobre isso, porque assim, é uma coisa muito comum, gente, que a gente pega no consultório, pega no pronto-socorro. Isso vai evitar que você tenha sangramento nasal, isso vai evitar que você tenha qualquer tipo de alteração cardiovascular. E não é simplesmente gotinha, tá? Uma coisa que a gente libera
naturalmente, eu falo para os alunos, eu falo para o pessoal, para os pacientes, tudo, ó, cara, a receita do otorrino sempre vai ter um soro fisiológico. Sim. Sempre. Ah, mas ele veio porque ele está com dor no pé, soro fisiológico. Ah, ele veio, soro fisiológico. Por quê? Isso vai hidratar. Se vocês derem uma gugada, dá uma olhada na mucosa nasal. Vocês vão ver que ela é cheia de pelinho. Dá uma olhada no Google e vocês vão ver que é um carpetinho. E quando essa medicação entra em contato com isso, começa a matar, igual a Rayane falou, né? E, ao contrário, o soro fisiológico vai ajudar essa fisiologia, vai ajudar o funcionamento normal das coisas que a gente tem no nariz, né? Eu acho que é isso. Sim. É muito importante dizer que a hidratação, num geral, vai influenciar muito essa mucosa nasal, né? Então, o que a gente está falando do ressecamento é exatamente, às vezes, o que o paciente relata como sendo uma ardência, né? Isso. Ele respira e sente com que o nariz está muito seco. E para quem tem mania de ficar cutucando o nariz, sai muita casquinha, né? Essas casquinhas na verdade, toda essa secreção que produz, que está tão ressecada e espessa que ela acaba solidificando e virando o que o povo chama da cascatota, né? Que fica no nariz e às vezes você vai tirando. Então, assim, não só o soro fisiológico, como a hidratação, beber água. É importante a gente lembrar, a gente já falou em alguns outros episódios, mas toda essa hidratação da mucosa nasal, ela é importante para que a gente consiga, ela é relacionada com a nossa hidratação oral, então não tem jeito. E aí, vale a pena deixar aqui para as pessoas que estão escutando, que sempre que vocês tiverem, e tá na dúvida, né, isso que eu estou usando é uma medicação, é o soro fisiológico, sempre embaixo de todo o frasco, seja ele em spray, seja ele em jato, seja ele o soro mesmo, os sachês, né, que a gente tem hoje de soro fisiológico, sempre vai ter a substância. Então, cloreto de sódio é o soro fisiológico. E aí, assim, no geral, a gente indica 0,9%. Vai ter aquelas indicações dos soros que são soluções hipertônicas, né? Que vai ter 3%, 2%. Então, assim, que são restritas. Mas, pro geral, pra gente ter de hábito saudável mesmo, optem pelo 0,9%. E vai ter sempre embaixo. Apesar do nome comercial ser igual, embaixo vai estar cloreto de sódio, 0,9%. Então, assim, sempre lembrar disso, né? Uma coisa que eu faço sempre para o paciente, porque, assim, existem N substâncias no mercado para falar que é soro, para falar que não sei o que lá. Tem soro fisiológico normal que a gente compra de 500 ml na farmácia, só o soro, líquido grande. Eu sempre oriento o paciente o seguinte, se eu for alguma coisa pequena que tenha que colocar gota, cai fora. Não existe nada que a gente prescreva, assim, que vai Isso. ser só gota. Gota, né? No nariz, cai fora. Spray. Ah, doutor, eu posso usar o spray jato forte, o jato excepcional, jato lunar? Pode, não tem problema. O que você vai estar pagando ali é uma tecnologia de administração desse soro. Sim. Então, ou seja, se for gota pequeno, não entra nessa não. Se for spray, qualquer tipo de spray, não tem problema, desde que seja isotônico, né? Fisiológico. E se for líquido mesmo, o mais tranquilo é aquele soro fisiológico que a gente vê lá na farmácia, que dá para limpar nariz de neném. Sim. E aí você vai administrar da melhor forma possível, na seringa, em vários potes que tem no mercado hoje, mas o importante é você hidratar o seu nariz. Uhum. Não coloca na conta do otorrino e não coloca na conta do seu nariz o que você tem que fazer por ele para você respirar bem. Você tem que tratar o seu nariz bem para ele respirar bem. Senão, à noite, ele vai te lascar. Ele vai acabar entupindo. Você não vai dormir direito, você vai ficar mal-humorado. Então, a sua parte é o quê? Hidratar o nariz, lavar o nariz com soro fisiológico. Ah, doutor, não. Na hora do banho, eu vou lá e faço o quê? Eu pego o chuveirinho, aquela mangueirinha do chuveirinho, e coloco aqui no nariz. E aí, doutora Rayane, o que você fala sobre isso? O que você fala sobre esse hábito? Porque ele vai raciocinar. Eu pego água quente, morninha, coloco lá, coloco no nariz, fico parecendo um elefantinho, entra de um lado, sai do outro.
E aí, Nossa, doutora Rayane? meu Deus. Isso você aprova, isso você reprova, isso é uma vergonha, o que é? Não somente do chuveirinho do banheiro, né? As pessoas falam que pegam água quando vai escovar o dente da pia, né? E aí a gente tem todas as complicações de, primeiro... O chuveirinho lá do vaso sanitário, Não, já Deus escutou me isso? livre. Primeiro que é um Pra lavar outro dispositivo... lugar. Um dispositivo que ali você não sabe a limpeza daquilo, né? É pra lavar no outro lugar. Lodo e coisas, e usam pra... sabe Deus o quê. Porém, isso a gente já sabe que tá sujo. Primeiro, a gente também não pode confiar no nosso sistema de esgoto, né? Então, assim, nosso sistema de tratamento de água. Então, assim, tá lá, né? Você não sabe o que tá vindo, e aí vai ter tratamento, águas que já vêm com cloro, enfim, substâncias que estão de longe habituais do nosso nariz. Depois, a água que tá ali, ela é água, H2O. Isso. E a gente já falou aqui que o ideal para lavar o nariz seria Uma solução uma fisiológica. solução que é um cloreto de sódio. É uma solução diferente de H2O. Então, por que a gente orienta isso? A gente fala da osmolaridade do nosso nariz. Então, a osmolaridade que vai estar ali semelhante seria a do soro fisiológico. É o equilíbrio, né? Exatamente. Uma solução equilibrada pra gente lavar o nariz. Exatamente. Se você joga uma substância que tem outras, que tem sujeira, que não tem a mesma concentração, às vezes a gente vai fazer, na verdade, com que o nosso nariz ele perca água. Então, assim, na verdade, você vai estar gerando uma consequência ali. Às vezes, existem pessoas que orientam e tudo bem, né? Existe a fabricação do soro fisiológico caseiro, que pode ser feito, que às vezes a gente prefere não indicar. Por quê? É muito difícil, a água precisa ser uma água filtrada, fervida, para tentar eliminar, né, essas substâncias, bactérias e coisas que se proliferam dentro da água. A gente precisa fazer a solução em quantidades adequadas. Então, quando a gente fala em colher de chá, quem é que sabe diferenciar, né? Colher de chá, colher de café, colher de sopa, 1000 colheres. Aí você orienta a pessoa que tem que ser 2 colheres rasas. Qual que é o raso? A pessoa tem uma colher mais generosa, ela tem uma colher mais rasinha. Como que você orienta isso? Aí já começa a virar uma coisa que está aproximada, não está exatamente igual. Então, existe a possibilidade, às vezes, para o paciente que não tem condição, que está ficando muito caro, as pessoas, às vezes, tentam fazer, porém, com um risco, né, de estar fazendo, às vezes, uma solução hipertônica, de não estar fazendo uma concentração adequada. Então, tudo tem um risco, né? Resumindo a história, pode dar merda. Pode dar merda, com certeza. Merda grande. Então, assim... O ideal, vamos agradecer, né? Apesar de tudo, a gente tem a indústria farmacêutica para poder fabricar e ter as coisas com segurança, né? As substâncias que são exatamente calculadas, que tem às vezes substâncias que ajudam, por exemplo, soro fisiológico com xilitol, em algumas situações específicas. Então, vamos aproveitar disso. Quando possível, usar o cloreto de sódio 0,9% que você compra industrializado e lavar o seu nariz. E aí, sempre lembrar também que se for usar algum dispositivo que não seja, por exemplo, spray ou jato, enfim, higienizar o seu dispositivo também, né? Porque para fazer lavagem nasal e deixar lá na pia do banheiro e ficar lá acumulando lodinho também, aí não adianta de nada, né? Em suma, a água do chuveirinho, pessoal... Não pode. Vocês estão... realmente, vocês estão contando que a caixa d'água esteja limpa... Vocês estão contando que aquela água não tenha nenhum esporozinho de fungo, né? Que isso pode dar uma sinusite fúngica, que não tem outro tratamento se der uma tal de sinusite fúngica, que não seja cirurgia. Cirúrgico. Você está se arriscando. Se a água for muito boa, ou seja, cloro para matar os bichinhos, esse cloro é irritante. Sim. Lembra de uma coisa, se você está indo para uma piscina aquecida, coberta, geralmente vocês saem com o olho vermelho e irritado. Por quê? Porque aquela mistura de cloro ali, na hora que é aquecido, ela forma uma camada de gás acima da água. Sim. Então, você percebe, quando você entra nesses ambientes, arder. É a mesma coisa que acontece com o nariz. Então, não faça isso. E eu tô contando, né? Quem é que já lavou o chuveirinho do banheiro? Pois é, o que tem lá dentro do chuveirinho. Deus me livre. Tem até medo disso entrando dentro do nariz. Não, gente, não faz isso. É melhor vocês lavarem de outra forma. E assim, me fala o que você acha. Existem 2 vertentes de tratamento, né? E aí, beleza.
A pessoa já usou, tá viciada, chega lá no consultório, fala, ó, a pessoa escutou nosso podcast, falou assim, vixe, tenho que parar esse vício, tenho que ter uma forma. Como que normalmente a gente, lógico, não vamos tratar ninguém aqui, não vamos passar tratamento de nada, mas eu acho que é importante a gente orientar. Existem duas vertentes, os radicais e os que são um pouco mais parcimoniosos. Os radicais vão falar, não, você tem que parar do nada, para de usar a gota e vamos iniciar o nosso tratamento. E existem as pessoas que vão falar assim, não, eu sei que você não vai conseguir, eu não quero que você me engane, então vamos começar gradualmente. Vamos diminuir as gotas, vamos diluir a gotinha, vamos botar soro na gotinha, e aí você tenta não comprar uma nova, vai sempre usando essa gota diluída. O que você acha? O que você orienta para os seus pacientes? Se eu falar algo que não seja o que eu faço, todo mundo vai saber. Sim. Eu sou bem radical. Radical xiita. É, muito radical. Tem que parar. Tem que parar. Basicamente, na otorrino, o que a gente faz? A gente tira o fator ambiental. No caso do paciente que tem um vício a essas gotas, a gente tem que tirar esse fator ambiental, Sim. que são as gotas. E por isso que eu falo, dali para frente, a gente consegue tratar esse paciente. Com várias maneiras dentro do nosso armamentício que tem Sim. de prescrição, mas ele tem que parar. Ai, não, eu parei, não sei o que lá. Tô usando à noite. Eu só tô usando à noite. Cara, não me interessa. É aquela coisa, mas eu só faço fim de semana. Aí eu só roubo o final de semana. Deixa de ser ladrão? Não deixa. Não. Então, ou seja, ele tem que ter realmente um choque de realidade e que eu me disponha a estar com ele até o final. De boas. Nenhuma rinite medicamentosa, até hoje, ganhou de mim. Nossa. Ou o paciente para com isso, ou eu falo para ele deixar de perder o nosso tempo e procurar outro colega. Sim. Porque realmente, se não acontecer isso, não tem isso. A gente tem que realmente orientar, prescrever e manter. E geralmente a gente consegue isso com o paciente que realmente adere aos nossos tratamentos. Sim. Basicamente é isso. Tem que ser obediente, né? Não tem jeito. Se ele está ali para pedir ajuda, entendeu? Sim. É aquele negócio, chama livre-arbítrio. Isso é muito bonito, né? E assim, acaba que quando a gente entra com tratamento, as respostas são boas, né? Existe uma parcela das pessoas que vai aderir ao tratamento, vai ter um tempo, e aí que a gente fala que, assim, é um problema que a pessoa conseguiu de uma forma crônica. Nenhum dos nossos tratamentos vai melhorar do nada, né? A gente não tem... Não, não tem. Então, assim, um problema crônico vai ser tratado de uma forma crônica. E aí o tempo vai ser relativo, da forma com que a mucosa ali de todo o nariz vai responder ao tratamento. E aí entra a individualidade e a genética da pessoa. Mas, assim, existe, e as pessoas têm que entender que existe esse risco do tratamento precisar de cirurgia. Porque agrediu tanta mucosa, o corneto ficou tão hipertrofiado, tão inchado. Ficou broxa o corneto. Exatamente, né? Tá só o vaso ali cheio, não consegue mais vasoconstrição. Então, assim, o que faz? Infelizmente, uma parcela das pessoas vai acabar tendo que optar pela cirurgia. Não tem jeito, né? E aí você tá virando uma consequência de um problema, de uma gota que custa, sei lá, 10, 12 reais, um problema super sério que você vai ter que passar por uma cirurgia sob anestesia geral. E as pessoas vêm tão desesperadas que falam assim, não, pelo amor de Deus, tira todo o corneto. E aí a gente tem que também orientar as pessoas que esse corneto tem uma função. Tem. E se a gente tira o corneto inteiro, iatrogenicamente, como a gente vê no dia a dia, pessoas que fazem de uma forma errada, vai gerar obstrução nasal. Vai. Porque a pessoa não vai ter fluxo nasal. Ela vai não ter, na verdade, nada ali de anteparo, e aí, na verdade, ela vai ter obstrução nasal. Que é a síndrome do nariz vazio. Síndrome do nariz vazio. Basicamente, nessa carninha, pessoal, a gente tem receptores, sensores. Igual o sensor de estacionamento do carro. E ele percebe que o ar passa por ali. E aí, quando, eventualmente, iatrogenicamente, ou seja, o próprio médico causou o dano, você tira-se essa carninha como um todo, nossa, mas vai ficar maravilhoso, vai ficar um eixo monumental em dia de feriado, vai estar super livre. Ao contrário, deixou de ter esses receptores, esses sensores, e o ar vai passar e não vai ter a percepção de respiração. Sim. É uma grande M.
Né? Porque a gente já falou 3 vezes esse negócio aqui. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem isso. No nosso nariz, a gente precisa de equilíbrio. Isso. Como tudo na vida, né? A gente não pode ter de mais e a gente não pode ter de menos. É. Falando de outras substâncias, e aqui 2 substâncias que eu gostaria de trazer para as pessoas, que são substâncias em pó. Uma bem ruim, né? E a outra do cotidiano, que as pessoas não pensam, mas que podem causar. E aí, substâncias ilícitas não preciso nem dizer, né? Pessoas que fazem uso de substâncias ilícitas nasais vão ter consequências. Então, esse hábito é um hábito que prejudica. E aí pode gerar alterações anatômicas, como perfuração de septo. E nariz cair. Nariz, sei lá, enfim. Pode gerar essas complicações. Mas outra coisa que as pessoas usam que muitas vezes não associam é o rapé, né? Eu não sei se aqui o pessoal usa muito, mas quando eu morava em Minas e trabalhava lá, era uma coisa muito cotidiana. Então, gente, rapé não dá. Causa a mesma agressão que outras substâncias causam no nariz. E é muito engraçado quando a gente vai fazer a paciente. Você usa alguma coisa no nariz? Não. Aí você vai fazer a endoscopia nasal, chega lá um monte de fumo. Pontinho preto no nariz. Você fala, meu Deus, o que é isso? Na verdade, eu vi depois da otorrino também, né? Todas essas substâncias que ficam no nariz. Então, tomar cuidado que, apesar de ser algo que as pessoas usam como, sei lá, não sei nem se é um vício, não sei nem por que as pessoas usam isso, mas que pode gerar consequências também nasais. Você sabe a história do rapé? Não sei. Sabe por que o povo usa rapé? Ari, você sabe? Não? Didi? É pra espirrar. Isso mesmo. Pra espirrar? Pra espirrar. Pra forçar o espirro. Mas você sabe a origem desse Paranauê todo? Não? Momento história. Nossa, no Respira Comigo. Tudo. Cultura. Seguinte, uma época que nem eu tava nascido, nem você, a gente não tava nem no saco do pai. E o que acontece? Lá na época de 1800, 1700, não tinha o quê? Não tinha Tinder. Não tinha WhatsApp. Não tinha nada disso. E aí, o que acontecia? O povo saía e ia pra praça. É sério, gente, é dado histórico. Às vezes o povo nunca sabe quando eu tô falando a verdade, mas isso é sério. O povo ia pra praça e ficava passeando assim, em volta da praça. Os homens de um lado, as mulheres do outro, tudo. E às vezes ficava parado lá os homens. E pra chamar a atenção das mulheres, o que eles faziam? Colocava rapé no nariz, tchã! Aí a dama passava, aí ela, saúde, não sei o que lá, e olhava pro douto. Você acredita nisso? Meu Deus. Isso era a forma do homem chamar a atenção da mulher. E sabe como a mulher chamava a atenção do homem? Deixava o lencinho cair. Era tipo, aceitei o cortejo. Ai, meu então, ou seja, Deus. desde essa época existe o rapé, essa cultura. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, às vezes, é um modismo, igual todo mundo, igual muita gente. Eu não fumo cigarro, eu fumo paieiro. Não, ou então começou a mascar fumo, né? Vai dar câncer de boca, vai dar câncer de laringe. Rapé dá câncer de nariz, gente, dá câncer de nasofaringe. Então, presta atenção. Sim. Se você não sabe o que é o rapé, continua só com a historinha que eu contei aqui. Exatamente. Ponto. Fica com esse fato histórico. Pronto, acabou. Conte para as próximas pessoas esse fato, né? Para as pessoas te acharem super cultos. Isso é uma boa. Mas não usa. Chega na balada e fala isso. Não usa. E assim, para terminar, a gente pode lembrar de algumas coisas que foram faladas no último episódio, né? A gente teve a doutora Raíza aqui, maravilhosa, a nossa alergista. E ela falou justamente sobre os fatores ambientais, né? Os alérgenos. Isso. Todos esses nomes que às vezes a pessoa pede, vem uma lista de coisas, né? Alérgenos a várias coisas que podem gerar quadros de rinite alérgica, né? Então, o mofo, poeira, os pelos de gato, ácaros, tudo isso que em contato com o nosso nariz vão causar uma reação alergênica ali, vão gerar uma obstrução nasal por conta da hiperreatividade da mucosa nasal. E aí vale a gente dizer que existe a rinite alérgica, que são com esses fatores, porém existe também a rinite não alérgica, né? Que é quando a pessoa tem associação com mudança de temperatura, perfumes, fumaça, coisas que não tem realmente os alérgenos específicos, mas que podem gerar a mesma reação. Então, pessoas que trabalham em empresas que têm contato muito com fumaça ou gases
tem que usar os EPIs, né? Que vão ajudar a proteger a mucosa nasal. Então, é muito importante. Máscara a gente só não usa somente em época de Covid, né? Vale a pena a gente dizer. Mas são substâncias que podem gerar. E para quem ficou curioso, que não viu ainda, no nosso último episódio, teve bastante informação. E no próximo episódio, que vai ter também, que vai sair antes desse, na verdade, a gente vai falar também mais um pouco sobre esses fatores alérgicos, né? Isso aí. Bom, eu acho que é isso. Você tem alguma coisa a acrescentar? Seu host? Não, eu acho que foi ótimo hoje e a gente espera ter esclarecido bastante os nossos seguidores sobre esse fato principal de manter a nossa respiração bem, o que faz prejuízo na nossa respiração. Então guarda isso, guarda desses vasoconstritores, ou seja, gostinho do capeta, guarda sobre o ambiente que a gente falou no episódio passado, guarda sobre o que você tem que fazer para melhorar, dar uma mãozinha para o seu nariz para poder respirar bem. Sim. É isso. E se você que está aí escutando ou nos assistindo tiver alguma dúvida, pode deixar abaixo nos comentários do vídeo. E se você é uma pessoa que está passando por isso, que precisa de uma ajudinha para tratar esse vício que você adquiriu, não se esqueça, marque uma consulta com o otorrino, passe por uma avaliação, peça ajuda e nos deixe ajudar você a tratar esse vício, que caso no momento não esteja te gerando nenhuma consequência, no futuro ele pode gerar consequências que são graves e que podem afetar sim a sua qualidade de vida. Então, é isso. Isso aí, o nosso podcast, o Respira Comigo, ele apoia a campanha da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia da Respiração de 2023. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, procure o otorrinolaringologista, que ele vai esclarecer melhor esses assuntos sobre nariz entupido e entenda que respirar bem é a principal maneira da gente ter um dia bom. E é isso. É isso. Respira comigo. Respira comigo. Tchau, tchau.